Olá pessoal, estamos mais aqui para um vídeo do nosso projeto de criação de GIFs com software Maxima. E hoje é a quinta parte desse vídeo, da série de vídeos falando sobre campo elétrico. E no vídeo de hoje eu quero mostrar como é que a gente pode criar um GIF de deflexão de duas partículas penetrando horizontalmente numa região de campo elétrico uniforme orientado verticalmente. Eu acho interessante esse GIF porque ele mostra para os estudantes que a deflexão vai ser diferente dependendo da intensidade da carga e do sinal da carga elétrica. A gente vai começar então colocando um campo uniforme orientado verticalmente, duas partículas aqui de cargas diferentes. Eu vou começar aqui com duas cargas de mesma intensidade, mas sentidos opostos. Ah, as partículas têm massas iguais, tá? Então a massa vai ser a mesma para as duas. A aceleração vai ser diferente, vai ser a força elétrica, tá? Dividido pela massa. A mesma coisa para a partícula 2, a força elétrica, que é o campo elétrico vezes a carga da partícula 2 dividido pela massa. Como as duas partículas elas penetram na mesma região, horizontalmente, eu também vou ter uma mesma velocidade para as duas, tá? E elas vão ter em comum também a componente horizontal do movimento, que vai ser V0 vezes T. Nesse caso aqui, nessa equação não tem V0, não tem X0, desculpem, porque a gente está considerando que o movimento está começando na origem. Para as componentes verticais, eu vou ter Y de T, tá? Não vai ter Y0, porque a gente está iniciando o movimento na origem. Então também não vai ter a componente inicial da velocidade, a componente vertical, porque as partículas estão penetrando horizontalmente essa região. Então a equação para a componente vertical do movimento vai ser simplesmente AT ao quadrado sobre 2, tá? Para a partícula 1 vai ser A1T ao quadrado sobre 2, para a partícula 2 A2T ao quadrado sobre 2. Pronto. Esses aí são os parâmetros e funções iniciais para a gente descrever os movimentos. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar inicialmente é que essas cargas aqui, eu estou considerando que elas vão ser pequenas o suficiente para que as partículas não interajam entre si. A gente vai desconsiderar a interação entre elas, tá? Vai considerar só a interação delas com o campo elétrico. Para isso é verdade, essa unidade de carga tem que ser bem pequena, tá? Mas essa unidade ela vai fazer diferença mesmo na hora que a gente for fazer o gráfico, que a gente vai ter que introduzir uma unidade, tá? Então vamos agora passar para a parte de gerar o GIF, tá? Eu vou colocar T máximo igual a 1, tá? Vou colocar N igual a 100, que vai estar relacionado ao número de GIFs. Y mínimo é igual a menos 1, Y máximo igual a 1. Esses dois aqui vão servir para a gente definir o intervalo vertical da figura, tá? O intervalo do eixo vertical. X máximo aqui, que vai estar relacionado ao intervalo do eixo horizontal, tá? Vai ser x em t máximo, tá? Nesse caso aqui, ele vai estar relacionado à posição máxima que a partícula vai, tá? No tempo considerado. E aí a gente vai ter então draw, tá? File name, colocar def, de deflexão, terminal animated GIF, tá? E aí make list, gr2d, colocar xrange, tá? Aqui vai de 0 até x máximo, yrange de y mínimo até y máximo, tá? Colocar aqui também point type 7, point size 2, tá? Também colocar dimensions, para ficar um gráfico aqui mais na horizontal, colocar 600 por 250, tá? Vou colocar também key pose. Isso aqui é a posição dos nomes, tá? Das partículas e das trajetórias, tá? Top left.
colocar top left aqui para não atrapalhar, para não sobrescrever o movimento. E vou colocar as duas partículas aqui, tá? Depois eu coloco a legenda delas, tá? X de t, y1 de t, isso aqui é a partícula 1, tá? E vou colocar aqui com o vermelho a partícula 2, points x de t, y2 de t. Deixa eu GR2D, agora eu vou colocar o intervalo de tempo. Fechei o make list, fechei o draw, ok. Tá, vamos ver se não tem nenhum errinho. Depois a gente coloca as demais partes do GIF, tá? Opa, deu algum problema aqui, position legal. Aqui é left, tá? Coloquei left, top left. Pronto. Vamos ver se tem mais algum errinho. Tá dizendo que a 2 não é do tipo... Tem algum problema errado com a 2. Ah, aqui, desculpa, eu coloquei Q2, tá? É a 2 aqui. Pronto. Vamos ver se é só isso. Aparentemente sim, pronto. Gerou o GIF aqui, tá? Corrigindo os errinhos. Vamos ver como é que tá. E olha só como é que fica o nosso GIF, tá? Então tem duas partículas aí, tá? Uma defletindo para cima, porque tem a carga positiva, a outra defletindo para baixo, tá? Então a gente vai colocar aqui algumas coisas mais para melhorar nosso GIF, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um key aqui para cada partícula, tá? Eu vou colocar o sconcat aqui, a gente viu nos vídeos passados aí o que ele faz, tá? Então eu vou colocar Q, e aqui eu vou colocar Q1, tá certo? E aqui eu vou colocar uma unidade, vamos colocar, por exemplo, picocoulombs, tá? Que aí fica uma carga bem pequena. Aí depois, claro, tem que tomar cuidado aqui na hora de colocar a unidade no eixo vertical, porque aqui não vai ser metro, tá? Tem que ser uma unidade bem pequena se a carga for pequena. E para a partícula 2, também, né? Eu vou colocar, só que agora aqui eu vou mudar para Q2, tá? Assim ele pega o valor de Q2 e coloca aqui, tá? Então pronto, vamos ver como é que fica agora o nosso GIF, tá? Então tá aqui, ó, Q1, tá? A partícula azul tem uma carga de 1 picocoulomb e a partícula 2, a partícula vermelha é uma carga de menos 1, tá? Uma das coisas que é interessante também de colocar aqui é a trajetória que as duas partículas fazem, tá? Isso aí pode ser interessante. Então, para colocar as trajetórias, a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou deixar a trajetória da mesma cor da partícula, aqui eu vou colocar aqui, tá? A vazio assim ele só mostra o que para o ponto, tá? Não mostra para a trajetória, mas como a trajetória tem a mesma cor da partícula, fica então claro que essa trajetória se refere à primeira partícula, tá? E aí eu vou ter parametric, tá? X, tem que colocar um tempo aqui que seja diferente desse, tá? Um T', por exemplo, que eu posso chamar de TL, tá? Desculpem, é X de TL, isso. E Y de TL, Y de TL. E aí o TL indo de 0 a T, tá? Assim a trajetória vai até o instante no qual eu estou mostrando a partícula. E a mesma coisa para a segunda partícula, tá? Então eu vou copiar aqui. Tomar cuidado aqui com quais vírgulas eu vou copiar. Copiar aqui e vou colocar a mesma coisa para a segunda partícula aqui, ó. Vou tomar cuidado aqui onde termina o GR2D, termina aqui, então eu vou colocar Ctrl V, pronto. E aqui eu vou colocar Y2 aqui, ó. Tá? Então a trajetória é para a segunda partícula. Vamos ver como é que fica agora o código. O GIF. Então ele fica dessa forma aí, ó. Bem interessante. Mostrando as deflexões, tá? E falta ajeitar um negocinho aqui. Por exemplo, esse eixo vertical, ele não se ajusta, esse intervalo vertical ele não se ajusta, dependendo se a deflexão vai ser maior ou menor do que está aqui. Tá? Então, como é que eu posso mostrar isso para vocês? Se eu colocar, por exemplo, Q igual a 2, né? Aí eu vou ter as duas partículas de carga positiva, mas Q2 vai defletir mais do que Q1, tá? E aí, ó,
O que vai acontecer é isso aqui, né? A partícula que tem maior carga vai defletir mais, tá certo? Ainda assim, uma das coisas que vocês podem ver que não fica legal é o seguinte: do zero para baixo não acontece nada, né? Então seria interessante se a gente colocasse um intervalo nesses casos em que as duas partículas tiverem carga positiva, por exemplo, que o y mínimo seja zero, né? Mas que quando uma das partículas tenha carga negativa, Q2, por exemplo, volte a ter esse intervalo considerando valores negativos para o y, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Aí a gente pode lançar mão do if, tá? Então eu vou colocar o if aqui. Eu vou assumir que só a segunda partícula possa assumir cargas negativas, tá? Aí fica mais fácil de programar, tá? Se eu vou mostrar uma partícula só com carga negativa, que seja sempre Q2, tá? Então, se Q2 for maior do que zero, então, né? Se for maior do que zero, o y mínimo pode ser zero, né? E o movimento começa, o intervalo começa aqui do zero. Agora, se Q2 for negativo, né? Então, y mínimo pode ser a deflexão máxima, né? Nesse caso, a deflexão dada pela partícula Q2, que é y2 em T máximo, tá? Eu disse deflexão máxima, mas lembrando que esse caso aqui, nesse caso da partícula ser negativa, esse valor vai ser negativo, tá? É uma deflexão para baixo. Então vamos ver se funciona, né? Vamos gerar o GIF, vamos atualizar aqui. Olha só, né? Então já funcionou aqui, né? Aparentemente, para o caso de cargas positivas, está funcionando. E se a carga tiver valores negativos, será que essa parte de baixo do gráfico vai compreender a deflexão da partícula 2? Vamos fazer aqui, voltar para o menos 1 aqui, a partícula 2. Tá? Pronto, né? Olha que bacana, né? Então ele tá realmente ele está compreendendo a deflexão da partícula 2 agora, né? E considerando se ela for positiva ou não. Uma outra coisa também que a gente deve fazer, ó, tá fixo esse intervalo da parte positiva, tá fixa, né? Então eu vou ajustar, mas vou colocar o seguinte, olha, aqui eu vou colocar um if também, tá? Vou colocar um if. E aí essa deflexão, a parte de cima, vai ser para quem tiver a deflexão máxima, caso as duas cargas sejam positivas. Se for Q1, eu vou considerar a deflexão de Q1. Se for Q2, eu vou considerar a deflexão de Q2. Então, como é que eu faço isso, né? Se Q1 for maior que Q2, né? Então, eu sei que a deflexão maior vai ser de Q1. Então, eu vou colocar Y1 em T máximo, tá? Por outro lado, se Q2 for maior, então a deflexão que eu vou considerar é a deflexão de T2, tá? Nesse caso aqui, caso as duas partículas sejam positivas, tá? Vamos ver se funciona. Vamos ver, atualizar aqui. Né? Então ele já considerou aqui, já mudou, né? Então está considerando os limites, o intervalo exatamente nas deflexões das duas partículas, no tempo máximo, tá certo? Se eu colocar uma carga 2 positiva, por exemplo, 2, vou colocar 1,5. Aí o gráfico ajusta automaticamente, ó. Então aqui o y mínimo é zero e o y máximo está igual à deflexão da partícula 2, que tem maior carga. Se de repente a partícula 1 passar a ter maior carga, né, do que a partícula 2, se eu colocar aqui, por exemplo, 0,5, tá? Aí o gráfico vai se ajustar à deflexão, nesse caso, da partícula 1. Né? E aí fica dessa forma aqui, tá? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem aí esses GIFs aí para mostrar para os estudantes, né, essa relação da força elétrica com a deflexão dependendo da carga, tá? E aí, se vocês gostaram, por favor, né, deem like, né, sigam o nosso canal. E aí a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até lá.